Olá, pessoal, eu sou a Karine, do @arquiteta Karine. Olá, eu sou a Andréa, do @Andréa Canelo. E esse é o nosso podcast Falo Mesmo. E hoje nós estamos aqui, dando já muita gargalhada nesse pré-episódio, né? Antes de apresentar a nossa convidada, eu queria mencionar e lembrar dos nossos patrocinadores, que é a Loja Resumo, o Vale Natural, Ticiane Advogados e a Grau Tecnologia. Então, estamos aqui com a divertidíssima Michele. Michele Dandeus. Michele, administradora, mãe do Pedro, de 3 anos, casada. Ela é empresária e master coach e tudo mais, né? E empreendedora E o que der. E o que der e o que conseguir. Então, vamos começar com isso. Uma mulher empreendedora, né, Michele? Meu Deus, será que o mesmo conceito de empreendedorismo é para mim, é para ti, é para Karine? Tu acha que modifica? Sim, eu acho que modifica, porque o empreendedorismo é aquilo, como a gente estava falando em off, é a mulher que faz acontecer. Uhum. Mas, de repente, o meu acontecer não é o mesmo do teu acontecer, e não é o mesmo do acontecer da Karine, não é o mesmo acontecer das que estão nos assistindo. E não é, né? E é amplo, né? É bem amplo. Então, é cada contexto. E o meu empreendedorismo não quer dizer que seja de mais ou menos valia do que o teu. Eu acho que isso também, né? Cada tipo de empreendedorismo é válido para quem está executando. É algo muito... Como é que a gente diz assim? Ele traz bastante situações. Por quê? Porque quando a gente fala em empreendedorismo feminino, ele já chama mais atenção, né? Porque, querendo ou não, a gente ainda tem esse paradigma entre homem e mulher, né? A gente pode achar que não, mas ainda as pessoas confiam muito mais quando vem algo do homem, né? Confiam, eu digo, porque nós ainda temos alguma coisa Parece que do tem mundo... mais credibilidade. Isso, né? Bem Uma ou mal, segurança? é um mundo machista ainda, né? E não é feio a gente falar, porque ele realmente existe. Mas ainda mais nós aqui no Sul, né? Né? Nós temos mais... É mais forte para nós aqui. Então, as pessoas já ficam meio que olhando, o que é empreendedorismo? A gente luta o tempo inteiro por um monte de coisa, salário igual, é um monte de coisa aí, enfim. E nós precisamos entender como mulheres que nós não somos iguais, né? Aos homens. A gente exerce funções totalmente diferentes e muito mais do que eles. Desde biologicamente Sempre. não somos iguais. Nada E nós nas somos funções, iguais. E nas funções também. Concordo. Né? Raramente, salve suas exceções. Né? O homem chega em casa, ele pode se permitir se jogar no sofá ou fazer alguma coisa que ele goste. A mulher, quando tem filho pequeno, e nós 3 aqui temos, a gente sabe que não é bem assim, né? Não que na nossa casa, mas enfim, não é assim que funciona no nosso dia a dia. Então, quando a gente fala em mulher realmente empreendedora, depende muito do ponto de vista. Então, assim, uma mãe que tem que fazer almoço todos os dias, ela tem que ser empreendedora, porque ela tem que pensar no que ela vai cozinhar. Né? Ela tem que ser criativa porque ela vai fazer. E fazer dar certo. Fazer dar certo. E se não der certo, como é que ela vai se virar para fazer outra coisa? E principalmente, não menos importante, né? Jamais. Esse papel Jamais. dentro né? do Então, núcleo. assim, a gente tem todo esse contexto da sociedade que nos traz entre o homem e a mulher, né? Essa diferença no empreendedorismo feminino. A gente tem dentro da nossa própria casa, né? Não que eles desvalorizam, mas parece que a mulher sempre é menos quando ela tá em casa limpando, cozinhando, e ela não é menos. Porque se tu vai pagar isso por fora, você sabe o preço que custa, tá? E nós temos outro pilar disso também, que é a mulher com a própria mulher. Tá? A mulher julga a outra mulher. Ela acha, tipo assim, ela virou mãe e não tá mais trabalhando. Coisas que o homem não julga, né? Não. Né? A mulher que é a mulher julga, é a mulher que critica e a mulher que quer Isso. provar para outra mulher. Isso aí. O homem não tá nem vendo. Não. Então, assim, às vezes a gente fala muito desse machismo, dessa masculinizada, mas a mulher entre ela também. Então, assim, quando você vê uma pessoa, eu parei de trabalhar para cuidar dos filhos. Gente, que lindo! Né? A pessoa tem que saber o que é bom para ela. Se você tem perfil, ótimo, E vai se fazer. pode. Claro, e se pode também, sabe? Então, assim, o que é legal pra você? E isso também não quer dizer que você vai ser mais empreendedora menos, que você vai gostar mais dos seus filhos ou menos, sabe? Então, assim, em todo o contexto, o empreendedorismo ele é muito complexo. Né? Então, não quer dizer, mas então eu trabalho para uma empresa, eu não sou empreendedora porque eu não tenho meu negócio. Claro que você é, você precisa fazer acontecer dentro do lugar Dentro que da você tua função. está, né? Então, assim...
eu vou pegar uma faxineira. Ela é super empreendedora, porque ela vai tentar o melhor dela dentro do meu lar ou do meu escritório, enfim. Então, pra gente parar de comparar, assim, não é o quanto você ganha, nem o quanto você almeja, mas é o quanto você faz a diferença. Então, isso é empreendedorismo. E às vezes não é o status da profissão em si, né? Porque acho que tem isso, é empreendedora significa comandar uma mega super empresas com não sei quantos funcionários. E às vezes não é. Você é autônoma, sozinha, mas gerencia a tua própria empresa, o teu financeiro, né, no caso, a tua casa, o teu filho, os teus horários, com a escola, tem os afazeres, então não é o status do trabalho, né? Mas a gente mas é a muitas função. pessoas acreditam que sim, né? Que é então, isso, mas né? confunde muito, né? Confunde muito, O né? empreendedor e a empreendedora feminina, às vezes ela tá empreendendo e nem sabe. Não é às vezes. É, ela muitas está vezes. empreendendo e ela não sabe, entendeu? Ela se menospreza por diversas coisas, que ela acha que sempre é menos, entendeu? Você ficar em casa, cuidar dos filhos, parece que você não é nada. É porque não é valorizada, Isso. Daqui a pouco você poder tomar um chimarrão, um chopp, um café com uma amiga e você trocar uma ideia, você também não é valorizada. E você não sabe o bem que você está fazendo para a humanidade, sabe? Esse tempo assim. Então, a gente precisa... O empreendedorismo feminino, essa mulher que gosta de trabalhar um monte fora de casa, ela tem que ser respeitada. A que não gosta de sair de casa, ela também tem que ser respeitada. Porque eu tenho que saber, em primeiro lugar, antes de tudo, eu tenho que saber o que me faz feliz. E o que eu posso também, né? Eu posso ou não posso? Eu posso me dar o luxo ou eu não posso? Não, eu não posso. Então, com o que eu posso, eu vou aprender a lidar e vou aprender a ser feliz com isso. Então, essas coisas, assim, que a gente precisa ser, como mulheres, um pouco mais leve, né? Mais leve. Sabe? Eu não tenho que... A Andréia vai deixar a filha na escola e ela vai trabalhar, mas ela... Eu não tenho... Quem sou eu pra julgar a Andréia? Sabe? A Cá vai deixar... Ela tem gêmeas, ela vai... Mas quem sou eu pra julgar a Cá? Ou quem são vocês pra julgar a minha história, o que eu carrego e como eu vivo a minha vida, entende? Mas se eu tô feliz e vocês estão felizes, é E sobre como isso, a gente né? já falou aqui, cada contexto, cada criação, cada valor, cada um vem de uma escola familiar, né? Então, como é que nós vamos julgar o outro sem saber a sua história de vida? Né? A gente não, primeiro que a gente não tem que julgar ninguém, né? Então, aí é que tá. Mas automaticamente a gente faz isso, né? Isso parece que vem no inconsciente, né? Isso parece que vem, eu não sei se é de que tu vai saber falar melhor, não sei se é de criação, se é o meio que a gente está inserido, como que, enfim, escola, enfim, eu não consigo, isso é uma coisa muito complexa também para mim, né? Esse julgar, porque eu sempre falo, enfim, quem já assistiu palestra já foi, se entrar alguém ali na porta agora, de super mini saia, batonzão vermelho e coisa, a gente vai olhar e já vai julgar, entendeu? E a gente não sabe a história que essas pessoas trazem por trás delas, o que elas passaram, enfim, ou por que elas estão assim. E a gente já sai julgando ou pela vestimenta, ou pelo jeito da pessoa ser, sabe? Daqui a pouco é o jeito dessa pessoa ganhar dinheiro e tá tudo certo. Então, assim, a gente precisa, sabe, entre nós, entender o que é o empreendedorismo para cada pessoa, se isso realmente te faz feliz, porque a gente tá nessa era e nessa geração que você precisa fazer o que te faz feliz, mas você não vai fazer o tempo inteiro o que te faz feliz. Você precisa fazer o que precisa ser feito e também o que te faz feliz, né? Mas podendo administrar em tudo isso, que eu acredito que seja o presente maior de todos nós, que é o nosso tempo. O mais difícil é conseguir colocar as coisas em equilíbrio, né? Que é difícil, Eu né, acho que é bem difícil. Não, sabe? Porque a gente tem que treino. romantizar isso, né? É um treino, exato. Constante. Porque, Uma assim, disciplina diária, né? Porque pensa numa pessoa que, por exemplo, é acostumada a trabalhar, sei lá, e por algum motivo ela tem que deixar o trabalho. Sei lá, na família resolveram que um dos dois tem que, né, ou do pai ou da mãe, vão ter que deixar de trabalhar para cuidar dos filhos, por conta de, sei lá, alguma doença específica ou até financeira, questão de escola e tal. E aí resolveram que a mulher é melhor para desempenhar esse papel em casa, naquela família específica. Não é uma decisão difícil, não é uma tarefa difícil para ela. Eu tô falando Super. agora da mulher, Super. entende? Então, assim, não é uma coisa que vai ter que ser superado ali também junto com a família, mas é um papel, vamos dizer assim, nesse caso, pro homem, ele continua lá na rotina dele, ele sai, né? Não falando mal, nem menosprezando nada, mas eles chegaram numa decisão em conjunto, ok? Mas para ela é uma decisão e ela vai acabar desempenhando esse papel e vai junto, daqui a pouco, voltar, entende? A empreender. Eu acho que, assim, a cabeça da pessoa
tem que funcionar muito bem para manter esse equilíbrio. Então, se é nessa fase financeira que eu vou ficar em casa, então beleza, depois eu retomo as minhas atividades. Ou eu vou conciliar minhas atividades em casa da melhor maneira que é possível, fazendo almoço, lavando roupa, cuidando dos filhos, sabe? Então, eu acho que isso também é uma coisa, né? Que mostra. Tu sabe que quando começou a tá pandemia, intrínseco. que as pessoas. Eu nunca vou esquecer disso, porque foi uma das primeiras coisas na pandemia que me marcou, assim. Quando começou a pandemia, que a gente começou com lockdown e era quarentena, e depois a quarentena volta ao normal, não volta, e foi tudo aquilo. Eu não vou saber em qual canal que passou uma entrevista, mas o chamarisco para a matéria era que homem deixa de trabalhar para ficar em casa com seus filhos. Mulher toma conta na empresa. Sabe? Então, assim, porque ele abriu mão do trabalho e ela continuou, isso virou notícia. Ou o inverso. O inverso virou do notícia, mais entendeu? normal, né? E aquilo, assim, as pessoas vangloriaram aquele homem porque como se ele tivesse a atitude mais linda do mundo. Gente, ele fez o que as mulheres fazem quase que diariamente. Que muitas Olha a fizeram coisa na pandemia. cultural, né? Porque daí você não tinha, a escola estava fechada, né? Quem tinha alguém para ajudar dentro de casa, essas pessoas não podiam ir, porque talvez elas podiam, se cuidavam, mas se pegava transporte público, alguma coisa, não podia. Então, todo mundo evitou diversas situações. E daí, entre os dois, quem sai para trabalhar, na maioria das vezes, é o homem. Ou porque ele ganha mais. Outra, né, que acho que vale a pena a gente falar, a autoestima do homem está linkada muito ao quanto ele ganha. E o quanto ele provém daí, porque o homem é visto como provedor. Isso, sempre então, se tá. ele não provém, então, ele o que tá ele tem de diminuído, dinheiro, né? o que ele tem de dinheiro, o que ele pode prover, para ele é autoestima. E a mulher tá trazendo essa característica com ela, mas ninguém tá olhando isso. As pessoas só acham que elas têm que trabalhar para ser feliz. E não é, a mulher também gosta de ter o dela. Sim. Entendeu? É uma delícia pra mulher ela poder prover algumas situações também. Mas ninguém tá enxergando isso. Então, assim, a gente tá assumindo alguns papéis. E quem ainda não conseguiu ou assumir os papéis ou entender isso, é porque daqui a pouco não parou pra pensar sobre isso. Porque também é difícil pra nós. Né? A fase de vocês na vida, eu não sei como vocês estão, mas eu tinha uma fase do meu pequeno até os 2 anos, a minha prioridade era ele. Entendeu? Aí dos 2 eu passei para os 3. Aí eu disse, bom, agora deu 3, agora chega. Não que ele não vai ser minha prioridade. Ele sempre vai ser, porque ele é meu filho. Mas agora, no paralelo dele, eu também preciso prover um pouco. Eu preciso também ganhar dinheiro, porque eu gosto. Não é que tu vai abandonar o filho. Não, jamais, entendeu? Ah, mas vai deixar mais um tempinho na escola. Não tem problema, a partir do momento que eu estiver junto, eu vou estar junto. Se for 15 minutos por dia, os 15 vão ser muito bem aproveitados. E nesse sentido que tu tá falando, eu sempre pensei assim, tá, mas vai traumatizar, né, a criança, porque a preocupação sempre é traumatizar o filho, né? Tá, mas o que a criança vai traumatizar mais? Se tiver uma mãe louca, estressada, tipo assim, que não consegue fazer nada por ela, que anda de pijama o dia inteiro e, né, descabelada, correndo, só cuida, não faz nada por ela, pra ela ser feliz, ou se ele ficar um pouco mais na escola e a mãe tá lá fazendo algo por ela, pra ela se sentir bem, com a autoestima ok. Com a saúde mental, aí, ok, né? Aí chega lá, pega a criança e tem o tempo feliz e pleno pra ficar com a criança. Então, o que traumatiza mais? Viver todo dia gritando ou pegar e ter um tempo de qualidade e fazer uma coisa boa por si eu mesmo, sou né? muito a favor do tempo de qualidade, né? Ele pode ser curto, mas ele precisa existir. Então, assim, gente, você não vai estar bem todos os dias, né? Então, assim, Sim. a gente tem diversas situações aí. Então, assim, quanto mais tempo você passar, sim, se você estiver legal, sim, né? Mas agora, tem dias que você não vai estar legal. E você talvez vai dar ou uma tela, ou dar um joguinho, ou alguma coisa para pintar, para que você possa sair um pouquinho e talvez não passar essa sensação. Ou passar, sim, porque eles também precisam aprender que na vida não é tudo as mil maravilhas, que as pessoas também, um dia elas estão legal, outro dia elas não estão, e enfim, né? Mas essa maneira, assim, que a gente precisa realmente cuidar desse nosso mental, ele é muito importante. A gente dá muita atenção, a gente quer dar felicidade dos filhos. Nós vamos traumatizar os filhos. Eu preciso deixar meu filho feliz. E você? Né? Mãe bem, filhos bem. É por isso que entra o contexto. Não adianta. Nós não podemos usar a mulher empreendedora generalizando. Porque esse exemplo da mulher empreendedora que fica em casa, ela tem que empreender toda a casa dela, os filhos dela, o marido, enfim, trabalhando, né? Mas, enfim, ela é uma empreendedora ali. E nem por isso valendo menos. Claro que não.
Quanto custa o trabalho dessa Então mulher? aí que tá. Então aí é que tá. É que eu penso que a gente tem que contextualizar sempre. Porque existem vários níveis de empreendedorismo. E agora de nós falarmos, eu até fico pensando, será que todas temos um perfil empreendedor? Não, e você pode não ter, e tá tudo certo. Né? Eu acho que não. Tem gente que não gosta, tem gente que tem medo, tem gente que quando fala empreendedorismo assusta. E vai até uma questão de personalidade, vocês não Claro. concordam? Porque, na verdade, o empreendedorismo, eu acho que ele está linkado a essa questão de liderança, de você saber gerenciar vários setores ao mesmo tempo. Então, eu, pelo menos, linko assim. Então, uma pessoa que gosta de trabalhar com mais segurança de salário, por exemplo, que tem... Financeira. E aí vai trabalhar com hora, né? Que daí é o funcionário de uma empresa, pode ser o melhor funcionário. CLT. É CLT que se diz, Então, né? essa pessoa, geralmente, eu vejo assim que ela não tem um perfil de ser empreendedor. Mas isso é o meu ponto de vista. E não que ela tá errada. Por vezes, muitas vezes, eu penso assim... "Ai, por que eu não estou trabalhando com horário?" O que tu fala aí é financeiro Não, também. de carreira, de tudo. Não, mas é que antes a gente falou de mesmo sendo com contrato, pode ser empreendedor dentro do local. Sim, sim. Então eu quero dizer, não, quando eu digo assim no perfil das pessoas que não gostam de usar, que querem estar sempre no feijão com arroz. Existem pessoas que são assim. Mas é. Né? Sim, mas não bastante. necessariamente, Não. necessariamente por ser contratadas, né? Ou porque às vezes se sobressai como sendo empreendedora mesmo numa empresa contratada. Exatamente, mas né? é o perfil, né? Então é nesse sentido que eu me refiro, que às vezes a personalidade é uma personalidade mais dependente, Super. ou teve uma criação mais encoberta, mais reprimida, que tem medos de usar, tem uma baixa estima, uma baixa autoconfiança. Não vai conseguir. É um perfil comportamental, né? Isso aí. Então não é qualquer pessoa, qualquer Não. mulher que tenha, nesse sentido que eu quis dizer, que tem o perfil empreendedor, né? E não vai conseguir. E às vezes claro, se você começar a treinar, se você buscar, mas é uma coisa que realmente você quer, Se é quer, uma situação. isso. Se tu quer. Agora, se você realmente não quer, tá tudo bem. Então dá para se tornar. Dá. Se assim Mas eu quiser. sabe que até vale trazer por dados, né? No Brasil, a gente tem uma faixa aí de 60%, 65% das mulheres que não têm vontade de crescer. Quantos por cento? De 60% a 65%. De crescer na carreira? na tipo carreira. assim. Tu viu sabe? só que Ou número algumas... expressivo. Super. Ou elas não têm vontade dentro desse número. As do lar, donas de casa, enfim, tá? Ou elas não têm vontade de crescer muito dentro de onde elas estão, no meio que elas estão. Então, tipo, eu comecei na empresa aqui. É aqui que eu quero ficar. Mas se eu tô feliz aqui, tá tudo certo, né? O brabo é quando tu não tá feliz. Claro, né? A gente puxa o sul para baixo, esse número muda. Eu tô falando a nível Brasil, né? Esse número muda um monte, assim, para nós aqui para baixo. Mas é um pouco assustador, assim. Quando a gente fala entre nós, assim, que sabemos que temos que ser mãe, tem que sair de casa, tem que fazer suas coisas, sabe? E quando eu falo tem que fazer, sim, porque a gente tem que fazer. E às vezes a pessoa não sabe nem se dar conta, então ela tem medo de tentar. Mas é que essa questão da estabilidade, ela é muito cômoda, né? É que é a zona de conforto. É a zona de conforto, exatamente. Então, na Então, verdade... se tu não mexe, não dói, né? Exato. E então, se tá bom ali, tá confortável. Por que sair? Então, eu pegando agora esse gancho que a gente tá falando de empreendedorismo, mas também tem isso, assim, o empreendedor, seja homem, seja mulher, tem que ser uma pessoa de coragem, né? Super. Para mudar, Ousada. para ousar, para arriscar, para enfrentar. Então, tipo, hoje não deu certo, mas é um planejamento, não é o final, não acabou aqui, é uma batalha só. Então, e aí que vem aquele outro termo que nós estávamos falando antes, né? Do empoderamento, que eu acho que um pouco confunde. Então, se você trabalha e se você busca, se você é empreendedora, então você é uma mulher empoderada. E aí que vem aquelas coisas que a gente não gosta, que a gente já falou aqui, né? Não me chame de empoderada. Eu tenho pavor também dessa palavra. Pra mim é quase ofensa. Porque pra mim ela é meio vazia, assim, de conteúdo, sabe? Porque hoje em dia tudo é empoderamento. Tudo. Fora daquele contexto, se a gente não analisa, né, um contexto. Então, o empoderamento, ele depende mais do teu valor.
Por exemplo, não... É o valor que eu dou em cima de mim O mesma. que é ser o empoderado? Exato. Isso aí. O que é? Então, se eu quero... se eu crio filho sozinha e não dependo de ninguém, então eu sou vista como empoderada. Eu posso usar essa palavra, empoderada. Se eu sou casada há 20 anos com o mesmo marido e nunca me separei, então sou empoderada. Cuido da casa, cuido de tudo, sou do lar. Sou empoderada porque faço isso. Mas também, se eu quiser andar seminua e rebolar o dia inteiro, eu também sou empoderada, porque eu tenho coragem de fazer isso. Então, depende do contexto. E daí que a gente não gosta, porque... É contexto e ponto de vista, né? Sabe, quando a gente fala... eu sempre falo assim, você falar empoderamento... Daqui a pouco eu falar empoderamento, pra mim, é muito tranquilo. Porque eu já tenho uma percepção do que é empoderamento. Sabe? Então, mas assim, o empoderamento, o que é? Primeiro, gente, a mulher precisa estar feliz. Ela precisa estar legal. Isso é uma mulher empoderada, sabe? Uma pessoa que consegue conversar com os outros, que sabe lidar com pessoas, que sabe o que quer da vida. Nem sempre a gente sabe, mas tá tudo bem. Sim, mas tem uma ideia. Mas fazer um parênteses. Porque quando... Não, perde o gancho. Tá. Mas, porque quando tu diz isso, que uma mulher empoderada fala bem, se comunica bem, tá feliz, é uma mulher que tem o quê? Autoconfiança. Amor, auto-amor, né? autoestima, Claro. amor próprio. Então, Claro. como tudo isso tem a ver Claro. com como a gente tá. Tudo. Eu falei aquele dia que a gente conversou, né? Às vezes tu vê uma mulher super linda na rua ou por fora, enfim, tu acha ela maravilhosa, a mulher abre a boca ou ela não consegue abrir a boca, ou ela não fala porque ela não... Enfim, se foi. E às vezes tu não dá R$1 pra mulher, a gente brinca, né? E daí a mulher abre a boca e tu fica encantada, porque ela tem conteúdo, porque ela sabe falar, porque ela sabe se portar, porque ela não é fútil. Ela é útil, né? Ela não é fútil. Eu sempre digo, a gente tem que cuidar muito pra ser útil e não fútil. Então, nesse espaço entre a futilidade e a utilidade, onde que eu estou? Né? E isso, eu vou falar... Gente, eu já percorri muitos lugares, conheci muita mulher. E eu vou dizer pra vocês que isso não tem classe social e não tem nada. Porque, realmente, sabe? Eu trabalhei numa empresa de cosméticos aí, então... Nossa, eu conheci mulher que revendia cosmético e deixava o dinheirinho dela embaixo do colchão, porque o marido não podia saber. Olha só. Entende? Do interior. Tá, mas qual que era o problema? Ela não queria brigar. Mas ela fazia dela mesmo, assim. Eu tinha algumas revendedoras que eu podia visitar elas das 10 da manhã até as 3 da tarde. Porque antes o marido estava em casa e depois puderam ele chegar. Então, histórias, tu tem o contexto, sabe? Mas o que elas faziam? Elas se arrumavam, ela passava o batonzinho, ela ia conversar com as amigas, ela ia fazer uma roda de chimarrão, do jeito dela. Vender, né? Isso, E olha ela ia vender, ela só. pegar o dinheiro. E eu conheci mulher que revendia para poder pagar a faculdade dos filhos, sabe? Então, assim, eu acho que também não é... Gente, a gente gosta de dinheiro? Claro que a gente gosta. Quem é que vai dizer que não gosta? Sim. Sabe? E nem vamos entrar nesse mérito, mas é uma delícia. É uma delícia você poder usufruir das coisas. E não tô falando, sabe, daqui lá pra frente. É dentro da sua realidade. É uma delícia você poder conviver nesse contexto. Mas É o que que você ainda- faz com o que você tem daí, né? É que ainda é difícil das pessoas admitirem que dinheiro Parece que é feio. importante, porque parece A feio. gente foi criado. Né? que é uma cultura, Dinheiro né? não é. Aham. Tipo, pra uma pessoa que tá extremamente doente precisando do medicamento hoje, o dinheiro é muito importante pra ela. Exatamente. Sabe? Então a gente também tem que desmistificar. Não é feio eu gostar de várias coisas, dinheiro. É lindo eu gostar de dinheiro. Que bom que eu gosto de dinheiro. Se eu gosto de dinheiro, eu vou sair, eu vou comprar, eu vou gerar comércio e por aí vai. Eu posso ajudar outras mulheres, quem tem, sabe? Então, a gente tem que parar com isso. Mas eu não preciso de muito pra ser feliz. Claro que precisa. Sabe? O meu muito, eu tô muito, são diferentes. Mas daqui a pouco, pra mim, eu preciso. Então, assim... mas a mulher só quer ganhar dinheiro. Se ela tem um perfil que ela só quer ganhar dinheiro, deixa ela. Sabe? Não, ela não tem perfil. Ela, com o pouco que ela ganha, ela vive bem e tá tudo certo. Deixa ela. Na tua fala, a gente vê muito de respeitar a mulher com o que ela quer, né? E o que ela planejou pra vida dela? O que ela almeja pra vida dela? Ou se resolveu mudar também. A gente, graças a Deus. É. E que a gente mude pra evoluir, não pra, né? Só pra frente, não pra trás, né? Essa é uma frase bem boa que eu ouvi e peguei pra mim. Tem pessoas que têm medo da mudança. Eu tenho medo que as coisas não mudem. Exato. Então, eu acho que essa coisa do empreendedora e do empoderada tem a ver com os valores, né? Muito.
com os valores, mas o meu Os valor... que tu traz. Os que tu traz ou que tu acredita, Daqui enfim. a pouco, essa que entrou no teu evento de mini saia e batom vermelho, vai ter uns valores diferentes no meu. E para ela tá super empoderada. Para os meus valores, quem sabe não seja o empoderamento. Como eu não vou ser empoderada para ela. Digamos, eu não teria coragem de entrar assim num evento. Então, eu não sou empoderada para ela. Tá, mas daí... Né? Mas olha como que é isso, né? Isso são visões, né? Talvez se uma pessoa olhar pra ti e dizer, você não é empoderada pra mim tá tudo certo. Porque tu já sabe o que você é pra ti. E aí você já se conhece, ali você, né? Mas daí tu não tem a necessidade da opinião do outro. Isso, aprovação do outro, né? Não é nem É opinião. autoestima. As pessoas não querem opinião, elas querem aprovação. Sim. Porque se elas quisessem opinião, enfim, né? É o que elas querem. Eu vou postar uma foto. Se a pessoa disser, eu vi a tua ruga, ela vai dizer, vou tirar essa foto. Ou ela vai pensar 2 vezes. Ou ela tratou a foto. Tá? Não, agora ela vai postar e vai dizer assim, a pessoa vai lá e vai dizer, não, ótimo que eu tô com ruga, porque isso quer dizer que eu tô vivendo. Então, o E quanto daí a ruga é a sua minha, autoestima. né? E a autoestima não tem a ver com... quando eu falo autoestima, como tudo linka, né? Sim. A autoestima, ela não tem a ver com a imagem que você vê só no No espelho. espelho, de forma alguma. Tem bastante. Mas não tá? só. Mas o importante é o que tu vê por fora, muito, muito mais importante é o que você vê de A dentro de autoestima você. do exterior é uma coisa. E a do interior é que outra. A do exterior vem de fora para dentro. Porque tu não vai te olhar mal arrumada, de pijama, escabelada no espelho e dizer, eu tô linda. Não. Porque a autoestima externa não vai. Tu tem que estar ajeitadinha para tu se achar bem. Agora, a interna, porque eu tô assim, porque eu tava fazendo isso, é outra coisa. Então, a autoestima também tem vários vieses, né? Mas tudo linka, tá vendo? Tudo linka, claro. Não? Você se conhecer, você saber o que você quer, você querer ou não ser empreendedora, você ter a percepção do que é ser poderosa, sabe? E também, assim, acho que nisso de se conhecer o auto-julgamento, acho que também é importante a gente falar. De, agora é moda. Todas as mulheres têm que trabalhar para serem empoderadas e empreendedoras. Então, eu vou trabalhar, mas se eu não quero, mas daí eu não me enquadro na sociedade. Então, eu tenho que parar de me julgar. Não, mas eu não sou assim. Eu tenho que olhar para mim, eu tenho que me conhecer para saber, não, eu, Karine, eu não quero abrir mão do meu trabalho para cuidar dos meus filhos. Eu vou ter que resolver isso de outra forma. Isso. E tudo bem. Mas tem quem Mas possa tem fazer que- esse trabalho por você. Exatamente. E muito mas bem é feito. Isso, mas é deixar de se julgar, né? Então, Viu, mas além do julgamento externo, tem o próprio julgamento O de si, auto-julgamento. de si Total. mesmo, né? Que Nasce muito uma pesado. mulher, nasce um chicote, né? É a autocobrança, né? Né? A gente fica se Autocobrança, chicoteando o tu tempo diz. inteiro, Qual- né? qual chicote? Porque vai pra frente do espelho. Porque aqui não tá bom. Porque aqui eu não gostei. Não, porque o cabelo isso. Não... Parece que E outra, nós temos essa percepção de vida. A gente enxerga sempre muito mais o negativo do que o positivo. É mais fácil. É que nem notícia, né, gente? Tipo assim, aconteceu 10 fatos aqui. 9 legais, um ruim, a tragédia vai virar notícia, né? Os 9 legais parece que é automático, assim, que as coisas têm que andar certo. Então, essas coisas, assim, a gente precisa ser, sabe, mais leve, a vida é tão mais tranquila. Eu preciso estar legal comigo, sabe? Eu mãe, mulher, empresária, empoderada, enfim, eu preciso estar legal comigo, porque paralelo a isso, as pessoas que convivem comigo vão estar legal, meu filho vai estar legal, sabe? Daqui a pouco teu círculo que tu convive vai ficar bacana, porque você está se tornando uma pessoa agradável. O bravo é quantas pessoas, principalmente quantas mulheres passam a vida aí sem saber o que é legal, do que elas gostam, porque elas nem pararam para pensar sobre isso. Sim. Elas deixaram a vida levar. Exatamente. E daí a vida passou num espaço de tempo que elas não se ligaram sobre isso. E eu acredito que muitos que estão nos ouvindo podem escutar a tua fala e dizer, é fácil dizer quando tu tem uma vida boa. Mas o que é vida boa? É Então- fácil dizer, né, Michele, quando é loira do olho azul. E o que é vida linda. boa? Aham, mas é assim, mas muitas devem estar. Né? Mas aí vamos pegar aquela tua colega da tua antiga empresa de cosméticos que guardava o dinheirinho. Embaixo do colchão. Daqui a pouco ela também tinha uma vida mais simples, mas dava um jeito e ia lá. Então, assim, Claro. como entra a isso que- individualidade de cada um. Por isso que eu linko sempre muito com a coragem. Então, se a tua cliente lá tinha um marido que era julgador e que ela tinha que empreender escondido dele, mas ela teve coragem de fazer isso. Ela sabia que se o marido pegasse, descobrisse, sei lá, ou ia tomar o dinheiro dela, ou Ia não dar ia merda. mais... Ia dar um problema. Ia ela ia se incomodar. Ia. Mas ela passou por cima do medo, né, da coragem, e foi lá e fez. Então, eu linko sempre
o empreendedorismo muito com a palavra coragem. Muito. Sabe? Coragem muito, de ir atrás e de passar por cima dos desafios. Porque, mesmo pra ti, né, Michele, loira de olho azul, teve desafios. Brincando. Eu acho tô que por brincando, isso mas- tu também deve ter tido muitos. Porque a beleza às vezes atrapalha, Mas, né? gente, mas por favor. Mas, né, Karine? Claro, Deve atrapalhar. mas tu entende? Cada é, pessoa Michele. tem o seu desafio. Mas todo mundo tem, né, Exato, gente? mas tu teve coragem de passar por cima. E cara, de pau, de enfrentar quanta gente. Sim. Entendeu? E outra, nós vamos estar aqui falando e vai ter gente nos julgando. Mas eu Tchau, preciso... né? eu disse Dá um oi- que ia falar. Dá um oi pro Não, pessoal que tá julgando. Mas é assim, é isso que eu É que falo. aqui a gente fala mesmo, né? Não, e outra, sempre vai ter alguém te julgando, sempre vai ter alguém te desmerecendo, sempre vai ter alguém te menosprezando, sabe? Então, é isso que eu acho que o emocional precisa estar legal. Sim. Você entender que vai ter gente assim, mas que tá tudo bem. É. Sabe? Porque vai ter. Porque tem umas que tem um marido dentro de casa que vai menosprezar. Eu tenho uma conhecida que tem um relacionamento com uma outra mulher e ela menospreza, porque ela tá voando no trabalho. Então, assim, o quanto esse contexto é relativo, sabe? Os pais, né? Os próprios pais. Daqui a pouco, sabe? Tu vai sair de casa de novo, você vai fazer isso de novo. Então, assim, é uma situação que às vezes ela é difícil. Agora, se o homem na relação saísse de casa e dissesse, hoje eu tenho uma reunião, ninguém fala nada. Ok, boa reunião. E a gente tem que estar sempre tendo Como que ele ser... trabalha bastante, né? Porque se a gente for toda ver... noite. Sabe? É, mas é isso aí. Porque, amiga, se a gente for ver... Agora, vou ter que puxar o assado. Nós fomos umas boas empreendedoras, porque nós tivemos apoio. Nós vamos fazer um podcast. O quê? Ah, sim. Podcast não dá mais. E aí? Mas isso aí... E outra coisa... Mas não, é que- isso. mas é isso de que eu 10 quero pessoas dizer. que tu vai falar, 9 vão te dizer que não isso vale. que eu quero dizer, por vários contextos, só para pegar o gancho de várias coisas. sim. Não, mas tem certeza. É mais fácil dizer que não do que não vai, olha. Não, e outra coisa E ainda... tá sendo fácil? Só pra... não é? Nunca é fácil, Nunca. mas... Nada é fácil no Outra início. coisa que a gente também passou por isso que eu acabei de falar é da coragem, né? Porque a gente vem aqui, a gente bota a cara, é a gente que fala, né? Então a gente passa por cima da coragem de falar coisas que às vezes as pessoas não vão concordar e tá tudo bem. Que nem você nos teus eventos. Porque não precisa. Isso, e daqui a pouco são tabus, ou daqui a pouco Exato. tem alguém olhando, se tiver uma mulher que vai dizer, mas o que são 3 mulheres falando lá? Olha lá, as Então, assim, mulherzinhas. né? Não, é isso. A gente não vai agradar. Cara, o cara lá em cima não agradou todo mundo. Quem seremos nós para fazer isso? Entre as necessidades de cada um. De Você querer precisa agradar ou entender não. que esse papel não é nosso. Mas agora mudando um pouquinho só de assunto, mas aproveitando que a gente falou da tua cliente, aquela que esconde do marido o dinheiro, como é difícil também esse desafio da mulher começar a empreender, começar a ganhar dinheiro e dentro do casamento, o casamento se manter estável. Com essa situação, né? Uma mulher brilhando. Com a mulher se sobressaindo. Não precisa nem ser mais que ele, mas mais do que antes. Né? Ela se destacando em alguns setores e o cara apoia ou não apoia, tá ali, tá ajudando, ou ele é o que segura pra baixo, sabe? Geralmente ele é âncora, Por né? quê? Pra baixo. E o né? cara Seria que eu âncora. digo não precisa nem ser um homem, mas que nem nesse outro relacionamento. Sim, porque, né, o relacionamento tem Como um cônjuge. É o isso aí. cônjuge. Tem bastante, né, gente? E é outra coisa que também não tem classe social, né? Não. Então, assim, às vezes, como eu sou provedor, sou eu, né? Vocês devem ter no círculo de amizade de vocês mulheres também que ganham um salário para não sair de casa. Ou que, Sim. sabe? Tem todo esse contexto. E tá tudo certo. Cada um escolhe o seu contexto, tá? Mas daqui a pouco, o que eu preciso me sentir útil? Eu, Michele. Então, eu preciso fazer alguma coisa para me sentir útil. Exatamente. Então, você pode vir aqui com o dinheiro que for, mas eu preciso estar me sentindo útil, eu preciso estar em movimento. Seja impactando que seja o que for. Seja o que for, ou seja, tu fica em casa cuidando do Pedro. Isto. Entendeu? Eu preciso me sentir útil. Agora, tem pessoas que não precisam, não têm essa necessidade. Que daí não tem, talvez, a veia empreendedora, que para elas está tudo certo. Que daqui a pouco vem de uma criação que era assim, que é o pai, né? Gente, a gente não vai longe. Antigamente, tu tinha... Não. Os pais queriam ter filho homem para poder ajudar para fora, porque a mulher, para eles... Em casa? Era casa. fútil. Em né? casa, é. Não, e tipo, ai, que ridículo. Não é. Era assim que Era funcionava.
sabe? Então, porque a mãe cuidava, daí essa filha mulher vinha, ela vinha de bom grado para poder cuidar dos outros filhos. E o filho homem vinha para poder sair com o pai para trabalhar. E a mãe era a pessoa que Fazer cozinhava. renda. E se caso viesse uma filha que tivesse a vontade de fazer diferente, ela ia ser a traidora. Assim, ela ia ser ovelha negra, né? É, porque ela está traindo Ovelha negra por isso, né? todo o processo da Entre família. toda a criação do gado, tu tem uma ovelha. Então, por isso que vem a ovelha negra também. Então, é bem... como são... Por isso, quando tu falou antes, né, você vai criar trauma nos filhos, nas crianças, enfim. Gente, a gente vai criar. Sem perceber. Independente. Mas Entendeu? e a vida é o quê? A vida é isso, né? É óbvio Quem que você disse vai que a vida é criar. fácil? Não é. E você vai criar, porque você pode dar o seu melhor hoje. Você pode seguir tudo que é dica, fazer o que você achar melhor. Lá na frente vai ter uma conta pra você pagar. Assim como os meus pais deram o que eles puderam melhor pra mim. E eu também tenho alguma coisa de trauma. E que ninguém erra porque quer também, Não, e ninguém é perfeito. E daqui a pouco, assim, ó, eles não erraram no ponto de vista deles. Mas pra Então, mim, ou faltou ou excedeu alguma coisa. Então, eu sei que pro meu filho isso vai acontecer. Ah, mas se eu deixar ele muito tempo na escola, tem esse problema. Ah, mas se eu não levar na escola, tem esse problema. Gente, para. Mas é da geração, né? Como é que tu vai fazer assim, ó? Os nossos pais nos educaram para uma geração, vamos dizer, que muda uma geração de 30 em 30 anos, mais ou menos. Aí o meu pai me educou lá de um tipo de educação. 30 anos depois, o tipo de educação é outro, que é o que eu tô dando hoje para minhas filhas. Total. Mas daqui 30 anos Vai ser vai totalmente ser diferente. Então elas vão olhar e vão dizer, mas tu fez isso. Tu me deu muito amor. Isso. Por que tu Isso ficou aí. em casa e não foi trabalhar? Isso aí. Entendeu? Não, porque da geração tal, do jeito que anda hoje, vai ser humanamente impossível uma mulher estar em casa. Então não tem. Sabe? É. Né? Tipo, tu não vê mais isso. Eu não sei se eu contei pra vocês aquele dia, mas o meu pequenininho estuda numa escola e eles são entre 10 alunos na turminha dele. Os 10, o turno integral. Os 10, o pai e a mãe trabalham. Olha só, viu? Entendeu? E a realidade dos 10. Mas a mãe, será que... Um monte de gente... Gente, até minha mãe me falou. Ai, Michi, mas por que o turno integral? Porque eu preciso do turno do meio-dia para ser feliz. Eu gosto de sair almoçar fora, eu posso conversar um pouco com meu marido, eu posso fazer uma coisa que eu tenho vontade, eu me permito esse horário do meio-dia. O meu mental funciona melhor ao meio-dia, é o meu tempo, é o momento que eu tenho comigo. Porque de manhã eu acordo, eu tomo café com o pequeno. Arruma ele, enfim. Sim, mas é que tomar café com o pequeno não significa 15 minutos, né? Vai quase uma hora. Mas, meu amor, é óbvio. Né? Tipo, porque não é simples assim. Óbvio, A gente tá aqui meu simplificando, Deus. né? Tomou um cafezinho e sai. Então Entendeu? eu vou tomar café Mas com é meu um momento- pequeno. viu? Parece Mas fácil, claro, mas não é. mas é um momento que eu gosto demais. Claro, claro. Né? Eu gosto disso. Eu gosto de acordar ele, eu gosto de arrumar ele, eu gosto de arrumar o cabelinho, enfim. Então, vai mais que uma hora. Vai mais. Tem até escova os dentinhos, come, daí deixa brincar um pouquinho. Vamos, entendeu? Mas eu também posso me permitir, porque eu não tenho muito horário. Meia-manhã já. Né? Então, assim, aí tu leva pra escola. Aí tá aí de meio-dia. Gente, eu não vou voltar pra casa. Eu não vou tirar ele do meio da escola, de perder a energia dos colegas. O contexto da escolinha. Eu sei que ele vai comer o que tem lá. Eu sei que ele vai beber o que tem lá. Eu sei que ele vai sentar e vai ser educadíssimo com todos os colegas que tem lá. Essa é a realidade. Paralelo a isso, eu vou estar feliz, eu vou estar saudável, eu vou estar fazendo uma coisa que eu quero. Se eu quiser almoçar, eu almoço. Se eu não quiser, eu não almoço, entendeu? É o meu momento. Eu posso ir numa loja, eu posso ir no banco, eu posso ir num salão, eu posso fazer eu posso não fazer nada. É o meu momento, tá? É isso aí. E daí, no final do dia, que eu já fiz tudo, que eu tive o meu momento, é óbvio que eu vou buscar ele mais feliz. Porque eu tive meu momento. Entendeu? E fez, E eu fiz cumpriu o que com eu os teus gosto. compromissos. Isso. Então, assim, isso me faz bem, mas eu sei que isso é pra mim. Muita gente julga. E não vou longe, minha mãe diz, ai, mas será que tu tem que deixar o dia inteiro? Tenho. E ela dá risada, entendeu? Mas eu sei que no fundo pra ela isso é o cúmulo. Né? Tipo, meu Deus do céu, eu não acredito que essa criança foi o dia inteiro. Gente, ele é muito feliz. Se eu visse que ele não era feliz, que tinha alguma coisa incomodando, puxaria de volta. Tentaria outra tu alternativa. rever, né? Ele é muito feliz. A então, gente assim, analisa a gente tem o que parar, comportamento. entendeu? Agora, tu imagina eu na minha rotina com as gêmeas, por exemplo, pegando esse mesmo exemplo que tu tem. Se eu pego assim,
eu vou tomar café com as meninas, eu vou escovar o dente, eu vou arrumar o cabelo, vou dar... Quando eu terminei de fazer o ciclo, já tá na hora de comer de novo. Aí já tá na hora de escovar os dentes, já tá na hora de vestir e trocar roupa porque sujou. Então, tipo assim, pra mim é interminável, sabe? Esse ciclo. Não que pra mãe de um não seja, mas é. Mas é que tu é dupla, né? E aí... Trabalho dobrado, né? Então, o meu dia a dia, ele é assim... quantas horas úteis eu tenho? Sei lá, acho que 6 no dia. Porque eu consigo levar elas para escola às 9, então eu passo reto meio-dia e até às 5h30 da tarde. E aí, em todo esse tempo eu tenho que trabalhar, óbvio, mas eu também tenho que comer. Eu também tenho que ter o meu lazer. Eu também tenho que tomar banho, porque são coisas que eu não consigo fazer com Aproveitar elas. a vida. Eu tenho que ir, por exemplo, no mercado, porque para gerenciar a casa, né? Porque a casa não pode ficar sem comida. Eu tenho que cuidar de outras coisas da casa, sei lá, receber alguém, alguma coisa, sabe? Então tem que ficar ali. Enfim, tem que lidar com várias outras questões, tudo nesse tempo. Então, para mim realmente é muito corrido. Não para mim, mas para qualquer mulher que tem uma rotina de trabalhar e também de cuidar, né? Mas é isso, eu me preocupo. E já pensando assim, eu não me preocupo de levar elas às 9, 9h30, um pouquinho, sabe? Porque é o meu horário. Então, dentro desse horário, eu consigo fazer o que eu preciso. Claro que se começa... Aí que tá a questão. Se começa a invadir o meu horário de trabalho... Tu já fica... 10 horas, 10h30, eu começo já a ficar ansiosa. Eu já não começo a fazer as coisas direito com elas. Eu já começo a ficar meio irritada. Aí adianta tu ficar com elas? Pois é isso. Aí que tá. Não adianta. Sabe? Porque daí eu tenho que dar mais comida, porque já passou a hora do lanche lá da escola. Então, elas já comeram, mas tem que comer de novo já, porque já passou aquele ciclo. É uma loucura. Então, assim, só quem passa mesmo pra poder entender a minha situação, assim como a tua e assim como a tua. Contexto, gente, mas né? tipo assim, quem estiver assistindo aí, quem não tem filho ainda não se assustem, tá? Não, porque vale a pena. Não, vale super a pena. Mas assim, realmente dá trabalho. Dá trabalho. E a gente tem que parar de uma fase da romantizar, vida, né? Sim. Eu acho que deu de romantizar isso. Ai, porque... Não é isso. Sim. E respeitar, que tem outra coisa entre nós, mulheres, que parece que a gente não respeita. Parece que a mulher não é mulher o suficiente quando ela não tem filho. Sim. Isso é uma julgado. questão de escolha. Se você quer, você faz. Se você não quer, você não tem que fazer filho para agradar ninguém. Nós estamos vivendo numa sociedade doente, não estamos? Estamos. Por quê? Porque a maioria faz filho, porque o marido quer, porque os pais Pressão. querem, porque a sociedade quer. E daí deixa os filhos para outros criarem, ou para avó criar, ou para Então, tata criar, ou para, né? Ou tentam criar. Então, sabe? Já começa errado, né? Isso, a gente também tem que parar pra pensar, sabe? Não, eu quero trabalhar porque me faz bem, eu quero viver a vida porque tá tudo certo você E não tudo querer bem ter se tu também. fica bem assim. Mas eu tenho é amigas que não têm óbvio. filhos. Ou que Então, tem, super felizes. ou que tem cachorro, eu tenho uma que tem gato, eu tenho uma que não tem nada. E É isso, né? nem tu não se torna mais ou menos mulher. Eu acho que tu se Acho torna que uma tu se torna mulher... menos mulher, tá? Como mulher. Não, eu quero dizer uma mulher... Um período... Não, vamos brincar. Uma mulher né? diferente! Eu ia dizer isso, uma mulher diferente quando é mãe. Gente, porque eu não sei vocês, mas assim... A gente se dá uma esquecida legal nisso. Nossa, eu Eu percebi. não sei vocês. Gente, esses dias Não, eu cara. percebi. Tu não? De memória, vocês Não, dizem? não, Do desse quê? amor de cuidar. tudo, de se cuidar. Ah, tá. Não, agora eu perdi. Boiei, né? Ficou eu aqui. Meu que- Deus, Não, mas esses sim. dias, quando eu vi o jeito que eu tava saindo na rua com a Alice, eu digo, meu Muito, Deus. muito. E daí tu vê aquela mãezinha lá, aquela criança, coisa mais linda. Aham. E daí tu pensa, não pode ser mãezinha. aquela, Agora eu vou ter que tá? contar pra vocês uma coisa que eu lembrei. Gente, há muitos... Não, nem tantos anos assim, mas muitos anos atrás. Eu tinha uma vizinha que ela tinha uma menina. E um dia a gente saiu na rua e eu tava na rua e vi ela. A menina tava toda escabelada. A pequenininha. A pequenininha. Claro que eu não era psicóloga na época, tudo. Eu olhei e pensei... Eu não entendia. Eu não entendia. E eu olhei e pensei... E nem era Tu mãe. não era mãe. É, né? e eu olhei assim e Principalmente, disse... Meu Deus, como é que ela sai com a menina escabelada? Hoje eu tenho vontade de abraçar a mamãe. Eu né? digo, querida, tudo bem, ela é escabelada, deixa, vai, escabelada. Ela tá feliz, deixa ela. Né? Que coisa, gente. Então assim, ó, tu não é menos mulher, tu é uma mulher diferente. O teu Isso. empoderamento é diferente, mãe e não mãe. Uhum.
Mas Isso mãe é de verdade. cachorro é um empoderamento também, porque eu agora, por exemplo, sou mãe de 4 e de 2 patas. A minha de 4 patas está idosa e está sendo difícil. Então, é outro tipo de empoderamento que eu tô tendo que ter. Mas daí tu percebe que tu já entra também em outro contexto. Pra ti, ter um animal é como se fosse um filho, né? Sim, É isso. então aí que tá. E é isso que a sociedade tá indo atrás, realmente. Então tem as pessoas, tem gente, eu fico braba quando diz que tô trocando o filho por... É a nossa realidade, cada um escolhe o que quer. E é trabalhos diferentes, mas ambos são trabalhos. Mas é óbvio, é óbvio. O filho tu coloca a fralda. O cachorro, se tu mora no apartamento, tu tem que descer, entende? Pode, mas tipo... E daqui a pouco tem que colocar a fralda também. Entende? Então, assim, respeita a vontade de cada um, sabe? Cada um com a sua. Sim, é o mais importante, né? É. Mas isso, agora a Andréia falou, mas eu também tenho uma história assim. Eu já na Descabelada? gravidez... Não, nesse sentido, mas já na gravidez, como eu sempre fui uma pessoa muito ativa e proativa, principalmente, de buscar, de trabalhar, de fazer, de vestir a camiseta, onde estava, assim. Então, eu tinha sempre pra mim, assim... gravidez não é doença, né? Nossa. Quando eu fiquei grávida, eu só não morri. O resto aconteceu tudo, sabe? Mas, assim, de mal-estar, de náusea, de tudo. Eu não conseguia subir uma rampa ali, uma subida para ir num consultório médico, sabe? E aí eu tinha... Daí começou a aflorar em mim um sentimento de raiva das outras grávidas, sabe? Que conseguiam ter uma Fazer vida as coisas. normal. Aham. E eu não conseguia sair da cama. E aquele negócio começou a tomar conta de mim. Então, Qual mental como tava? não... Tu tava abaladíssima. Mas claro, Mas mas eu não pensa, conseguia né? nem comer. Claro, uma Porque pessoa ativa e toda. Quando eu digo assim que eu só não morri, é verdade. Eu só não morri, porque eu fiquei super anêmica e perdi um monte de peso e não sabia mais o que eu ia fazer. E grávida, e depois eu pensei, e depois, quando eu ganhar, vai ser o quê então, né? Se eu vou estar já no fio do cabelo só, né? Então, foi bem difícil também eu perceber isso. Não, mas é uma realidade, né? Cada um tem a sua realidade. Mas claro. E aí, agora, hoje em dia, minhas filhas falam pra mim assim, mãe, eu quero ir descabelada pra escola. Eu digo, graças a Deus, porque senão eu fico 3 horas fazendo chuquinha, entende? Porque faz mal, daí não faz direito, né? Não sou muito boa na chuquinha, daí elas são exigentes. E aí, então, se elas querem ir descabelada, eu dou graças a Deus, pode ir. Vai descabelado, mas é feliz, né? É bem isso aí. isso. Mas é como a gente tem, né? A cobrança, coisas, as cobranças, e como a gente também não é estático um pensamento, né? Isso é importante. A gente falar também assim, eu vivia numa fase que eu jamais imaginava que eu ia sofrer tanto sendo grávida, né? Estando grávida. Pensava, gravidez, às vezes, né? Tem coisa, mas eu não sabia, porque eu nunca tinha estado grávida, né? E depois que eu fiquei, daí sim, meu Deus, né? Então, o pensamento da gente não é estático. Hoje, eu sou a mãe das meninas, sou solteira. Mas daí, hoje, pra mim, como é que eu vou dizer? Eu tenho uma visão de casamento hoje. Mas pode ser que daqui, futuramente, eu não tenha essa mesma visão. Eu vou mudar. Mas, E a cara, gente olha vai só, mudando. tu imagina eu trabalhando com mulheres, tá? Estudando o comportamento feminino. Eu quis engravidar, eu fiz tratamento pra engravidar e eu entrei em depressão. Pós-parto? Pós-parto. Viu só? Entende? Então, assim, o Mas é quanto meio químico, eu acho. É hormonal. Mas o quanto é... Gente, tipo, meu Deus, eu estudo comportamento Pra feminino. tu ver. Eu trabalhei com horror de mulheres. Já atendi... Então, assim, o quanto... É desafiador, né? Nossa! Né? Então, assim, a maternidade muda. Pra mim, muda tudo. Pra mim mudou também. Tudo. Sabe? Mas mudou pra melhor ou pra pior? Eu não sei. Né? Porque, não sei você, mas pra mim ela veio assim como não foi nem veio um tufão, assim, sabe? E aí, até eu me encontrar nesse tufão, foi um período. E, enfim, eu tô pra dizer pra vocês que acho que faz um meio ano que eu tô conseguindo me centrar mais. Quase 3 anos. Não fala aí! E o teu filho tá com quantos? 3 anos 3 e meio. anos e meio. Né? Não, sei, eu tô eu sendo sei. extremamente realista. Porque, assim, tem gente que passa por isso de uma maneira super tranquila. Pra mim, foi muito diferente. Porque eu saía quase todas as noites. Ou eu tava trabalhando, ou tava fazendo alguma coisa. Eu tinha jantar com as amigas, ou saía com o marido. Saía viajar, comia a hora que queria, dormia a hora que queria, fazia o que queria. Gente, eu não era lá louca, né? Mas eu também não tinha esse Tinha uma negócio liberdade Tinha uma diferente. liberdade totalmente Liberdade. diferente, entendeu? O teu ir e vir, Sempre. tranquilo. E daí, da noite pro dia, eu tava com um ser na minha mão. E eu muito quis.
Eu muito. Claro. Eu tava com um serzinho na minha mão que dependia o tempo inteiro de mim. Pra tudo. Então, assim, o amamentar me apavorou, aquela criança perto de mim, tudo me apavorou. Então, assim, o quanto realmente é isso, sabe? Hoje eu tenho uma visão, tá? Daqui uns dias eu vou ter que ter outra visão. E eu preciso mudar. E que bom que eu mudei, sabe? Exatamente. Talvez daqui um ano a gente se encontre e tomara que a gente seja melhor. Que a gente não esteja pior. E entra naquela frase que tu falou, né? Que eu tenho medo de não mudar. E a gente vai ter que lidar com tantas coisas, porque, por exemplo, eu vejo que a Alice, ela não vai ser uma criança dependente. A Alice, ela é muito aqui e tal. Eu digo que ela tem 1 aninho. E eu já noto. E quem que vai ter que lidar com isso? Eu. Porque pra ela tá tudo certo. Pra ela tá tudo bem. Então, eu noto que ela vai ter um ir e vir, assim, sabe? E quem que vai ter que lidar? As mães, né? Isso aí. Porque daí é outra geração, né? Outra É geração. outra geração, né? Isso aí. A gente foi, tipo... Não, a minha mãe ainda tinha uma outra cabeça, mas enfim, ela entendia que era, tipo, é pro mundo, mas enquanto puder é comigo. Mas daí entra, eu acho que é muito interessante, agora, das mães empoderadas e empreendedoras, não exigir dos filhos coisas que, porque elas foram exigidas dos pais. Ou, de repente, não exigir uma cobrança. Ah, tu tem que fazer tal coisa porque esse é o certo. Mas é certo pra quem? Ou quando, né? Mas a gente repete o comportamento se a gente não se observar, Mas né? aí é que tá. Olha a autoobservação. A autoobservação que a Karine falou antes. É. Que tá tudo linkado. Tá que tudo tu disse, linkado. gente, não escapa disso. Não. O autoconhecimento tá lá em cima. Sempre, Primeira sabe? prioridade. O se enxergar, né? Sim. De todos, assim. A Tipo, gente se enxergar um conversa. guarda-chuva, né? Sim. Ele tem diversos lados, assim. Só que daí ele vai fazendo a volta. E o tempo inteiro cai nisso. Não é nunca sobre os outros, é tudo sobre você. Exatamente. Tu vê que a gente Repete, aqui fala conversa. de novo. Não é nunca sobre os outros. É sempre sobre você. É isso. Entendeu? Ponto. Ah, mas o outro tá me julgando. Ah, mas o outro não gostou. Sabe? É sobre mas ele. É sobre ele, entende? Porque é cheguei a me sobre arrepiar, olha eu. aqui. Né? Porque é eu que preciso estar legal, é eu que preciso estar bacana, é eu que preciso estar me sentindo bem, é eu que preciso acordar de manhã. Ah, Michele, mas tem que acordar todo dia feliz? Não, gente. Não A gente existe não vai estar bem todo quem dia. sempre Claro é que desespero. não, sabe? É aquela história da positividade tóxica, né? Ah, gente, tem. Ai, você tem que acordar às 5 da manhã, você tem que meditar, você tem que tomar o café bonito. Não é isso, Se maquiar, gente, se olhar no sabe? espelho e dizer eu vou conseguir. É, porque vai conseguir o quê? Até onde? Nós somos pessoas. Eu sou uma Daí pessoa fecha normal. a câmera e vira e chora. É, ou já tá gravado, né? E hoje eu tô Entende? mal-humorada, por quê? Porque hoje eu não acordei bem, Isso, tá? então assim, ó, quando é sobre você, é o sobre você se permitir. Exatamente. Ah, um dia você vai se chicotear, outro dia você não vai. Outro dia você vai acertar, outro dia você vai errar. E você precisa se permitir isso, sabe? Ah, mas hoje eu tô triste, eu não quero conversar com ninguém. Se permite tá triste. Não exigir conversar. a perfeição. Entendeu? Porque nós não somos E nem perfeitos. Talvez tu vai chegar na Nessa perfeição não. pra ti. Mas Aos olhos dos outros, não. Então, assim... E eu acho que tem muito, assim, questão de fase, né? Ah, eu me permito agora, vou sofrer porque eu estou passando por uma fase onde as minhas filhas têm apenas 3 anos e meio e que essa fase pode ser longa, mas ela vai passar. Quando elas tiverem tal idade, eu vou estar em outra fase. Então, eu vou passar... São momentos. A vida tem momentos, né? Mulher de fases, né? Mulher de fases. como a felicidade também é momento. Exatamente. Momentânea, claro. Você não é feliz sempre. Então, não dá para também daqui a pouco, se deslumbrar, né? Com uma felicidade momentânea, porque daqui a pouco vai durar alguns dias, meses. Eu acredito que o que vale muito é você colocar essas coisas na balança. E na balança, as coisas melhores têm que, sabe, pesar um pouco mais. E a minha balança não é igual à tua. Claro que não, sabe? Porque o contexto... Porque entra, não é, gente, porque os nós quilos estamos do que andando tu em traz, os teus quilos que tu traz de família são diferentes dos meus, A que é minha diferente dos mochila é teus. diferente. Então, assim, mas no contexto, tá legal pra mim? Tá. Porque às vezes a gente também olha assim, diz, meu Deus, mas olha ali que ela não tem, que problema que ela tem? Mas daqui a pouco a unha encravada dela é um problemão, porque é o único problema que ela tem. Sabe? Então, assim, é esse negócio que a gente fica o tempo inteiro comparando, julgando. Ah, mas ela não tem problema. Eu queria ver se ela vivesse a minha vida. Então, se a gente fosse dizer dicas ou alguns tópicos,
uma mulher empreendedora, ou que quer se tornar empreendedora, empoderada, sei lá, o que tu acha, assim, de dica que daria para deixar? Tipo, primeiro, segundo e terceiro, ou o quê? Primeiro, você precisa se conhecer. Tá? Quem é a Michelle? Eu preciso saber quem eu sou, do que eu gosto, o que me faz bem, me faz feliz, o que não me faz. Por quê? Porque a partir do momento que você vai empreender, você não vai dar certo. Eu já quebrei. Eu já montei um negócio e já quebrei. Né? Na verdade, antes que eu quebrasse mais. Né? Então, eu já montei. Gente, eu já montei. Por quê? Porque eu vinha naquela ideia. Comigo nada acontece. Entendeu? A poderosa. Agora eu sou poderosa. A empreendedora. Ninguém me segura. Né? Ninguém me segura. Eu sei o que eu quero. Nananã. Montei um negócio. Não deu certo, gente. Porque eu vinha numa outra pegada. Eu trabalhava de carteira assinada, eu tinha um bom salário, enfim. E da noite pro dia eu quis ter o meu negócio e eu achei que eu ia continuar na mesma pegada. De outra realidade. Era outra realidade. E eu não curti. Entendeu? Hoje eu enxergo isso. Na época, eu precisei cair lá embaixo. Pegar muito no meu financeiro, porque eu saí de casa, da casa dos meus pais nova. E eu tinha, pra mim, na época, nova, ok? Mas eu tinha 17 anos e a partir dali eu tive que me virar. Eu nunca tive apoio financeiro deles, né? Porque não tinha. Mas aí, assim, aí tu começa a entender todo esse contexto. Aí, então, pra mim, o dinheiro era importante, muito. Claro. Eu não tinha quem me desse suporte, né? Sim, tu Então, precisava comer? não, e eu precisava fazer dar certo, eu não tinha outra opção. Exato. E quando eu vi que o negócio não ia dar certo, que eu não ia mais botar forças naquilo, eu parei. E aí que eu pensei, o que tá me faltando? Eu me conhecer? Então, eu fui me conhecer muito tarde. Hoje eu devia estar com uns 33. Hoje eu tenho 15, né? Não. Né? Eu devia estar com uns 33. Curioso mas caso de Michelle Tem um dando... filme com o Brad Pitt que ele... Então, assim, eu fui me conhecer tarde. Tarde. Gente, tarde é relativo, Não, né? Eu claro. quero chegar nos 60, 50 e eu quero ainda estar me Sim. descobrindo. Mas, assim, eu fui me conhecer pra saber quem realmente era a Michelle, o que fazia ela vibrar, o que era legal pra ela. O teu propósito, então. Mas Tá, assim, o mas propósito então- também. Mas assim, ó, você saber o que daqui Olhar a pouco... pra ti. Tu foi Isso. olhar pra Tá, começou com o teu autoconhecimento. O meu autoconhecimento, pra mim, é o mais importante. Não sei se pra mim começou... Na verdade, comigo começou pela minha... Não, mas as pelo meu dicas... fracasso. Mas as Primeiro, dicas- tá? Isso. Autoconhecimento. Segundo, saber o que você quer da vida. Propósito. É Tá? Nem sempre você vai poder trabalhar 100% no seu propósito. verdade. Mas se você... O que te traz dinheiro... Eu acho isso bem importante, tá? É bem importante. Eu já Tá. sei o que tu vai falar. Eu já captei. Se o que te traz dinheiro não condiz com o teu propósito, mas você gosta do dinheiro, tá tudo bem. Tire algum momento na semana, no mês, enfim, para você fazer alguma coisa que tenha a ver com o teu propósito. Então, ou você vai fazer um trabalho voluntário, ou você vai poder fazer qualquer coisa paralela que condiz com o que você gostaria de deixar. Não vou viajar nesse legado, essa coisa aqui, não. Mas, assim, do que você gostaria, entendeu? Porque se o que te traz dinheiro tá legal, não mexe, entendeu? Não vai viver uma vida lá louca. Tá? Então, assim, o pé no chão sempre, sabe? Balançar bastante, empoderar o que vale, o que não vale, o que eu posso fazer, o que eu não posso. Então, saber realmente o que você gostaria de... Enfim, e daí daqui a pouco, lá na frente, se vocês trabalhar muito isso, você pode abrir mão. Mas muito cuidado, né? Porque as pessoas também tá nessa onda da positividade, do, né? Acordar a tal hora, e você não tem pique pra isso. Ou você não gosta disso. Ou o seu corpo não trabalha de manhã tão cedo. Então, você precisa se respeitar também. E é sobre isso. E o terceiro é vai ser feliz com o que você tem. E se você não tá feliz com o que você tem, vai atrás do que vai te fazer feliz. Então, hoje, a minha realidade da Michelle é essa. Ela tá feliz? Tá ótimo. Eu vou buscar mais coisas pra talvez me encher. Agora, a minha realidade é essa. Eu não tô feliz, não. Então a culpa é minha. Se eu não estou Tu que feliz tá com as hoje... rédeas, assim. porque assim, ó, mas a culpa é do marido, ou a culpa é porque eu tenho um filho assim, ou é porque eu tenho alguma Tu coisa foi criada doente. assim. Volta. A culpa é minha. Quem pode mudar? E sai de vítima. Para. O mimimi, né? O vitimismo. Para. Porque não dá, porque não... O que não dá? Porque daí, se tu assume a culpa, que a culpa é tua, quem que é a pessoa que pode mudar? Só você? Sempre.
não é sobre os outros. Eu vou Sobre anotar essa frase. Eu achei maravilhoso. Né? Mas não é sobre os outros. Então, assim, em tudo que você vai... Olha o quanto é importante o autoconhecimento. Porque quando a gente fala em autoconhecimento, as pessoas dizem, como é que eu vou me conhecer? Gente, é muito maior do que isso. E eu vou isso te é tanto dizer pra mais. mulher quanto pra homem. Sim. E eu vou te falar mais uma coisa. Depois que tu começa, Tu não para? tu não É para. um caminho sem volta. É um caminho sem volta. Sem Mas ele dói, tá? Claro. Sim, dói. Mas faz ele é bem. gostoso. Claro. Faz bem porque depois que para a dor, tu... E você aprende a se respeitar, que eu acho que é o mais importante. Sabe? Você se respeita e no contexto os outros te respeitam também. Porque você tá se respeitando. Entendeu? Quem que vai poder... Tipo, eu não vou chegar aqui e vou dizer, respeita a Andréia, faz Não, tu favor. impõe o respeito. Tu impõe o respeito. É o comportamento. É o teu comportamento que te impõe o respeito. Então, assim, eu não vou chegar aqui gritando contigo, porque eu sei que tu é uma pessoa que eu tenho que respeitar pela tua postura. Então, assim, o quanto você se olhar com esse carinho, assim, mas esse carinho não de tipo, tô me achando linda. Não é esse carinho. Esse carinho... Gentileza. Isso, útil, né? É do que tem atrás da tua história. E a gente também parar com esse negócio, a gente se menospreza o tempo inteiro. A gente acha que o que a gente tem não é o suficiente. Essa busca incessante por mais. Tá? Parece que a gente o tempo inteiro precisa ter mais. É mais cuidado, é mais conhecimento, mais dinheiro, é mais família, é mais tudo, mais amor. Mas assim, não que você não tenha que ir atrás de tudo isso. Sim, é legal, mas assim, nessa busca incessante pelo mais, a gente acaba deixando de viver o hoje. Sim. Eu não sei o que vai acontecer daqui a 1 hora, 2, 3. Então, assim, mas eu tava em busca e o em busca você perdeu a parte do que você estava em busca, né? Porque se eu quiser sair daqui e chegar até uma ponte, eu sei o caminho que eu vou ter que percorrer. Mas será que eu não vou poder ser feliz até chegar? Talvez o mais bonito não seja a ponte, seja o caminho até É ela. o caminho. Né? Então, eu acho que isso é muito importante, sabe? Então, você se gostar, você se amar e tudo isso, eu até posso dizer que é o básico. Mas é o básico que precisa ser feito. Né? Tudo é o básico. A gente comemora datas grandes. E as coisas básicas parece que a gente não comemora. Então, tudo, a diferença de tudo está sempre nos detalhes. Ótimo. Ai, falei demais, né? Não, gente, acho que a gente ia até amanhã, né? Esse é o propósito, falar bastante. Falar de verdade. Falo mesmo, né? Falo mesmo. Precisamos Isso parar. aí. E de tudo, eu vou falar também agora. Agora é minha vez. Fala. Meu Deus, vamos lá. Não, é rápido. Que na minha visão, de tudo que a gente falou, assim, de hoje, que uma das coisas que mais me marcou, uma das tuas frases, que da linha entre o útil e o fútil, no ponto de vista empreendedor, né? Se tu quer saber se tu tá sendo empreendedora, se coloca nessa linha. O extremo fútil e o extremo útil. Aonde que tu tá, né? Aquela situação hoje que eu achei sensacional. Dentre outras falas. Dentre outras, claro, Mas viu como cada um chama atenção pro que puxa? Então, por isso tudo é muito relativo, é um contexto muito gigante, é tudo muito amplo, né? E a gente realmente teria assunto aí para falar 3 dias, sem parar. Sim. Né? Então, são percepções. Nós ia ter que deixar eles na creche dia e noite. Daí a gente pega uma babada à noite. Isso. Bota no colo e se vira com o que dá e tá tudo certo, né? Ai, Mi, muito Imagina, obrigada. Gurias, eu que agradeço. Foi ótimo o nosso papo. Foi, eu acho que muito interessante e muito enriquecedor para quem tem a vontade de ser e ainda não é, para quem é e se reafirmar, para quem não se conhece, se conhecer e se buscar, né? E vou te dizer assim, ó, eu tive um tempo que eu atendi, eu fazia bastante mentorias, aí eu dei uma parada ali na pandemia, quando eu tive filho, eu não estava legal. Então, eu também não quis me permitir tentar ajudar alguém se eu não estava legal. Isso eu tenho muito comigo, sabe? Eu não posso dizer para uma pessoa, não, vai e faz se eu não estou fazendo, né? Vai e sente se eu não estou sentindo. Então, assim, eu trago muito isso, sabe? Então, agora, como eu estou numa fase boa, numa fase legal, eu estou retomando esses atendimentos. Então, eu vou dizer para vocês, assim, que 99% das mulheres que eu atendo para mentoria, é isso que elas precisam e elas não perceberam. Qual que é o teu arroba? Me fala pra aí. É @michele.dandels. Ai, gente. Nós vamos colocar. A gente Nós coloca vamos porque marcar. assim, ó,
Eu sempre soletrei, sempre eu tenho que soletrar. Não, mas a gente coloca, pode deixar. Tá, mas é bem isso aí. Eu vou dizer pra você, 99% tá se destacando em alguma coisa e acho que tá faltando, e a falta é de se conhecer, sabe? Então, a gente acha que o nosso problema ele é Falta muito de grande si. e às vezes é um pouco... Si. Sobre Falta mim. de si. Sempre sobre mim. Mas a gente não para pra se olhar, a gente não para pra se analisar. A gente não para, gente. É, Porque o mundo é corrido, sabe? é verdade. Enfim, gurias. Muito obrigada. Então tá, Obrigada pessoal. a nós. Vamos também agradecer os nossos patrocinadores, que é a Loja Resumo, Vale Natural, Ticiane Advogados e a Grau Tecnologia. Acho que é isso. Ficamos por aqui. Ativa o sininho, compartilha, comenta, segue nós lá no Instagram, assine o canal, né? Se inscreva Se no nosso inscreva. canal aqui no YouTube. E até o próximo episódio. Até o próximo. Obrigada.